sentimento de plenitude mesmo, como torcedor. Há muito tempo que eu não me sentia tão pleno, aquele sentimento de pertencimento no Maracanã como eu me senti no sábado. O Dedé é testemunha, o nosso sábado começou juntos, a gente enterrou um amigo nosso no cemitério do Caju, que tem um peso enorme. Eu estou falando isso porque tem um peso enorme na minha história aí como tricolor, porque era um cara que amava o Fred, um morador de rua, com uma história que a gente veio descobrir depois da morte dele, com mais precisão, né? É um rapaz que foi abandonado 2 vezes, abandonado pela mãe natural, depois ele foi adotado e foi abandonado pela mãe adotiva. Não tinha um puto para comer, morava na barraca de camping na praia, e a torcida do Fluminense ajudou, enfim, foi muito. Os últimos dias da vida dele, ele estava se alimentando mesmo com o dinheiro que a torcida do Fluminense deu. E esse cara era um cara que a gente chegava na praia todo dia, ele falava coisas sobre o Fluminense. E ele tinha o Fred como um grande ídolo. Falava de Fred, o sonho dele era conhecer o Fred. E esse cara foi atropelado no sábado anterior e morreu. Então, assim, foi uma sensação. A gente enterrou o Daniel cantando o hino do Fluminense, né? Que foi a coisa que fez mais sentido do que o Pai Nosso, na hora que o corpo dele desceu, né, junto com o caixão. E aí, cara, você passa uma opção de coisas na sua cabeça sobre por que a gente está aqui, por que a gente vai aos estádios, por que a gente compra a camisa para os nossos filhos, por que a gente sofre, por que a gente chora, né? A história do Daniel é muito forte nesse sentido, porque, pô, cara, não tinha nada, cara. Não tinha nada. A vida que ele tinha era o Fluminense. É um exemplo, talvez, mais duro, mais contundente, que é um pouquinho de cada um de nós, né? O Fluminense tem essa capacidade de nos fazer rir, mesmo quando a gente está triste, nos fazer chorar, mesmo quando a gente está alegre. Ele mexe com a vida da gente. E aí, você vai para um jogo daquele, você estava esperando ver um jogo legal, uma vitória do Fluminense. E aí o time joga muito bem, né? E eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho depois, mas... E aí, aos 38 minutos do segundo tempo, acontece um negócio no Maracanã, cara, que, pô, cara, eu, 48 anos de vida, vi muito pouco, se é que vi. Uma eletricidade no Maracanã que era uma coisa realmente de fazer os pelos do corpo da gente ficassem eriçados, né? Eu fui com as minhas 2 filhas para o Maracanã, né? A Marina e a Helena. A gente foi de leste, isso por si só também tem uma representatividade muito grande. Quando eu cheguei lá, porção de crianças, de famílias e tal. E aí o cara entra, pô, você vê nitidamente que o Fred não tem mais condição de jogar, né, em alto nível. Você vê isso. Aí ele tem a chance de fazer o gol, dar um passe. Aí depois ele bate uma falta, se ele faz aquele gol ali, ele nunca fez um gol daquele na vida, assim, no jeito ali, obviamente, foi uma coisa terrível que ele fez. E daqui a pouco ele faz um gol, cara. E aí, porra, o Maracanã vem abaixo, de uma maneira que, assim, tudo passa ali. Aquela corrida do Fred, que depois, acho que já está imortalizada, né? Aquela filmagem dele, rindo, no frame seguinte, chorando, no outro, assim, desesperado, querendo subir a arquibancada. Foi exatamente o que a torcida sentiu, cara. Foi uma simbiose que eu poucas vezes vi no Maracanã. De verdade, sendo muito sincero. Poucas vezes, se é que eu vi no Maracanã uma simbiose como aquela. E aí é o que é legal de falar. Porque, para além do que aconteceu em si, isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação. Eu acabei de escrever um texto, Leandro. Amanhã eu vou só terminar de dar uma burilada para mandar no Netflix sobre o Fred. E, na verdade, é um texto sobre o Fred e o Fluminense. Porque em algum momento as duas coisas se juntaram, cara. A sensação que a gente tem vendo um jogo daquele, depois que é tudo muito rápido, você não consegue explicar. A gente não tem capacidade de canalizar todas as informações e botar dentro de uma ordem cronológica, coisa racional. Depois a gente consegue fazer isso. O Fred e o Fluminense se misturaram, cara. O Fluminense é um time covardemente perseguido há anos. Não estou fazendo proselitismo, não, pô. O Fluminense é um time perseguido há anos.
pelos barões do futebol. A gente tem que discutir com o torcedor adversário se o Fred é ou não é ídolo, pô. A gente tem que responder se o Fred foi o maior ídolo da história do Fluminense, com deboche dos caras, às vezes. Antes do Fred, na minha adolescência, na minha vida adulta já, quando eu falava que o meu ídolo era Assis, as pessoas riam, porque não era um Zico, porque não era um Roberto Dinamite, porque não era um Garrincha. Foda-se, dane-se. São os meus ídolos. Só que o Fred conseguiu ser uma coisa maior. Porque mataram o Fluminense, cara. Mataram o Fluminense. O Fluminense que não morreu. Mas eles mataram o Fluminense com um tiro na cabeça do Fluminense. Esse foi um processo lá na Série C, né, que culminou com aquela coisa da Série C, que todo mundo falou, pô, esse time, esse clube não volta nunca mais. Ele nunca mais vai ser grande. O Fluminense, pô, ressurgiu, cara, como se fosse uma ressurreição. E com o Fred aconteceu a mesma coisa. Eu falo no texto do Barbosa, de 1950. O Barbosa morreu, quem quiser aí ler a história do Barbosa, o Barbosa morreu triste. Acabaram com a vida do Barbosa. Porque, olha que absurdo, o Brasil não ganhou a Copa do Mundo em casa. Só que em 2014 eles fizeram igualzinho. E escolheram para Cristo o Fred, que jogou mal pra cacete a Copa mesmo. Mas todo mundo jogou mal aquela Copa. O cara morreu, o cara foi morto. Era um centroavante, porque jogava no Fluminense. Coisa raríssima, 2014. O centroavante da seleção principal seleção do mundo. A principal posição do jogador era um cara do Fluminense. E esse cara foi morto. O único brasileiro. Esse cara foi morto. Ele foi morto, ele virou cone, ele virou deboche, ele virou piada. O Fred só não foi enterrado porque o Fluminense não deixou, pô. O Fred só não foi enterrado porque, porra, no Fluminense ele conseguiu. E ele fala isso. No Fluminense ele conseguiu algum canto ali para se reerguer, depois voltou a fazer gol. Ah, mas não foi campeão. Dane-se! Dane-se, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre pertencimento. Futebol é geração de afeto. É uma festa que tem na cabeça de cada um de nós. Os valores são diferentes. A gente não está falando do time que é mais campeão. A gente está falando do nosso time, que é o maior time do mundo, né? Para quem quer que seja, né? Para quem quer que torça. Então, Fred e Fluminense, cara, tem uma história muito próximas. E eles se fundiram nessa história. O ressurgimento do Fluminense, quando o Fluminense fez a ressurreição e fez o principal ídolo dessa era pós-ressurreição, sem dúvida nenhuma, é o Fred, que também fez a ressurreição dele, que também passou a ser respeitado. E, amigos, jogando num time como o Fluminense, que a gente sabe que sofre todo tipo de preconceito, de má vontade da imprensa, ele fez pelo futebol dele. Ele voltou a ser considerado um jogador de alto nível. Então, o cara, no ocaso da carreira, porra, já dizendo ele que não enxerga mais a bola, já velho, né, já com dificuldade de locomoção, porra. Aí o cara faz um gol daquele no Campeonato Brasileiro, valendo contra um Corinthians no Maracanã, numa goleada, um Maracanã cheio, a 50 mil pessoas. É uma sensação esplendorosa. É uma sensação esplendorosa. Eu fiquei realmente muito emocionado, eu fiquei muito feliz por ele, claro, por mim, mas principalmente pelo Fluminense, porque a vida do torcedor é feita desses momentos, sabe, gente? E a gente está tendo a oportunidade de ver um cara que vai ser importante até para os tricolores que ainda não nasceram. São poucos jogadores que podem fazer isso. São poucos, a gente conta na mão, dos dedos de uma mão, talvez. Né? Os jogadores, o Fred vai ser lembrado pela vida inteira, enquanto existir futebol no Brasil. Então, é muito legal a gente poder estar no Maracanã, a gente poder, de alguma forma, fazer parte dessa história. E eu queria agradecer ao Fred, agradecer ao Mário Bittencourt também. Todo mundo sabe que eu não gosto do Mário, eu acho um presidente ruim, assim, não gosto mesmo. Mas o cara, pô, trouxe o Fred e eu acho que tinha que trazer mesmo, porque futebol é isso. Futebol é isso. O Fred encerrar essa carreira em outro lugar seria um crime contra o Fluminense. Eu odeio o senhor Peter Cíncia, odeio o senhor Peter Cíncia. Eu o julgo como um tricolor de merda pelo que ele fez com o Fred, pela seu Levir Coupe, um treinador de merda por tudo que fizeram como fizeram com o Fred. Ah, errou, o Fred errou? Claro que errou. Mais de um episódio no Fluminense, o que só o humaniza. A gente não está falando de super-herói, a gente está falando de um centroavante bom pra caralho. Então, eu estou muito feliz, estou torcendo loucamente para o Fred fazer o gol 200. Acho que ele vai fazer, né? Acho que ele vai fazer. Mas se não fizer,
E se der tudo errado no jogo de sábado, eu certamente vou levar esse Fluminense e Corinthians como um dos jogos mais importantes, mais gostosos da minha vida. Por tudo. Para mim, pessoalmente, por tudo que aconteceu naquele sábado. O Daniel, pela família, pela minha família, junto com as minhas meninas. Então, eu estou muito, muito feliz. E queria deixar esse depoimento aqui e fazer com que a torcida do Fluminense compre esse barulho, faça uma festa linda, linda, porque nenhum time no Brasil hoje, nenhum time, nem perto, tem o que o Fluminense tem com o Fred. E que ele consiga retribuir com aquele coração dele lá, mandar para a torcida em forma de retorno, porque também a gente merece. A torcida do Fluminense, acima de tudo, merece um ídolo, um jogador como o Fred. Queria agradecer a ele e pedir para a torcida, cara, sábado fazer um festão e não invadir o campo, né? Agora já saindo não invadir o campo porque, não faz o menor sentido com a criança, não faz o menor sentido. Vai fazer a festa das arquibancadas mesmo, porque ele merece e a gente merece também.